Agora sobre o mercado de capitais, porque o novo título público do Tesouro Direto promete brigar com a caderneta de poupança. O chamado Tesouro Reserva traz uma grande novidade. A primeira é a disponibilidade. O investidor pode negociar o papel a qualquer hora do dia, 7 dias por semana, e resgatar esse investimento a qualquer momento. Sobre esse novo produto, a gente conversa agora com Maurício Dias Leister, coordenador-geral do Tesouro Direto. Maurício, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. Obrigado. Prazer estar aqui para poder falar do Tesouro Reserva. Maurício, eu queria começar perguntando sobre essa competição com a caderneta de poupança. A gente sabe que com uma Selic acima de 8,5%, a poupança paga apenas 70% da Selic. Eu queria entender, a gente, historicamente, é muito difícil a gente observar ou projetar uma Selic abaixo de 8,5%, mas eu queria entender, a gente pode decretar, então, o fim da poupança, a morte da poupança? O Vitor, assim, o Tesouro Reserva, ele vem com um propósito de democratizar e promover a educação financeira, né, no Brasil, entre muitas outras iniciativas. Então, o Tesouro Reserva, ele vem com digamos, essa pegada da simplicidade, no sentido de oferecer uma alternativa de investimentos a partir de R$ 1 como investimento mínimo, né? Isso já, digamos assim, quebra uma barreira que seria a questão de a pessoa sentir que tem, digamos, o poder aquisitivo para poder fazer aquele investimento. Outra coisa que o Tesouro Reserva vem para, digamos assim, quebrar barreiras para ajudar as pessoas a serem incluídas no mundo dos investimentos é a acessibilidade, no sentido de que é uma opção de investimento que estará disponível 24 horas por dia, em todos os dias da semana, né? Então a pessoa consegue investir e resgatar a qualquer momento. E por fim, eu posso dizer que o terceiro valor dessa nova opção de título é a segurança. Então, ela não tem oscilação de mercado no sentido de oferecer alguma rentabilidade negativa. Então, todos os dias, esse título ele vai render alguma coisa positiva atrelada à taxa Selic, né? E conta com a garantia do Tesouro Nacional. Então, o principal objetivo do Tesouro Reserva é essa linha da educação financeira, da democratização. A caderneta de poupança, ela tem os seus outros objetivos. Então, acho que os dois produtos eles podem coexistir, eles são complementares em algum sentido, e o Tesouro Direto ele tem uma cesta de produtos, né? E faltava esse produto que seria, digamos assim, a opção para a pessoa dar o seu pontapé inicial na sua jornada de investimentos e de aprender a como fazer um orçamento doméstico, a como planejar o seu futuro financeiro. Maurício, a gente tem os chamados bancões, as instituições financeiras mais sólidas, mais robustas do Brasil, oferecendo muitas vezes seus títulos, né, CDBs, pagando 80%, 90% do CDI, e bancos médios que precisam, né, dado um nível de risco maior, pagar prêmios mais elevados, chegando a 100, cento e poucos por cento do CDI. Eu queria entender, com uma aplicação que paga 100% da Selic, com essa liquidez imediata, eu queria entender, há algum risco do ponto de vista de captação para as instituições médias, também para as instituições já consolidadas, os chamados bancões, dada esse prêmio pago pelo Tesouro Nacional com o nível de segurança que vai ter? Ou a gente vai acompanhar também uma necessidade de pagamento de prêmios mais elevados por parte dessas instituições? Então, Vitor, o que a gente tem que perceber é que, ao oferecer o Tesouro Reserva, a partir de R$ 1, o meu objetivo é trazer pessoas que hoje estão fora desse universo do mundo dos investimentos, né? E a taxa Selic, ela é, digamos, a taxa básica da economia, né? A taxa que está regulando aí todas as outras alternativas de investimento. Então, eu posso dizer para você que, assim, essas pessoas que hoje não têm acesso ao fundo de investimento, às vezes a um CDB de uma grande instituição, ela vai começar a entrar como uma das opções pelo Tesouro Reserva, né? E hoje, essas grandes instituições financeiras, os bancos, enfim, corretoras, que oferecem CDBs e outros tipos de alternativas, o investidor que vai conseguir 100% daquela taxa referencial daquele veículo de investimentos, por exemplo, 100% do CDI,
são só os grandes investidores, aqueles investidores que têm uma capacidade de aportar altos valores, né? Então, esses investidores eles já estão sendo atendidos por essas grandes instituições financeiras, eles já estão conseguindo os seus 100% do CDI. Agora, aquela pessoa que tem R$ 10 para guardar por mês, R$ 50 para guardar por mês, ou como no caso do Tesouro Reserva aqui, R$ 1 para guardar por mês, que seja, para ele sentir que ele começou a sua jornada de investimento, hoje ele está desassistido, né? Ele não vê muita opção, ou quando ele vê, ele consegue taxas que não são muito favoráveis, não são muito competitivas. Ele vai conseguir lá 80% de CDI, 70% de CDI, porque ele não tem um volume financeiro razoável para conseguir uma taxa boa de rentabilidade. Então, quando ele percebe que ele consegue 100% da taxa Selic no Tesouro Reserva, eu estou incluindo essa pessoa, eu não estou competindo com outro banco, porque ele não está, digamos assim, querendo comparar, né, os 70%, 80% de CDI que ele já não acessa lá, que muitas vezes R$ 1 ele não vai conseguir, e aqui ele consegue. Maurício, eu queria entender, dada essa liquidez imediata, eu queria entender um pouquinho da previsibilidade, principalmente do pagamento desses prêmios por parte do Tesouro Nacional, principalmente do ponto de vista de rolagem de capital mesmo, né? Isso denota uma necessidade do governo de fazer caixa, de ter dinheiro à disposição, oferecendo esses títulos, pagando prêmios, né, de quase 14,5%. Agora, mas eu queria entender um pouquinho da previsibilidade acerca desses recursos. Como é que o governo consegue, né, e o Tesouro conseguem mensurar, evidentemente, a entrada e a saída de capital? Então, Vitor, esse assunto que você está colocando, ele teria a ver com uma dívida pública brasileira como um todo. E o Tesouro Reserva, uma parte do Tesouro Direto, desculpa, da qual o Tesouro Reserva faz parte, ele é um subconjunto muito pequeno disso. Então, o objetivo do Tesouro Direto nunca foi financiar a dívida pública ou fazer o governo poder rolar suas despesas e pagar, enfim, as políticas públicas que precisa e por aí vai. O Tesouro Direto ele tem exclusivamente o papel de elevar educação financeira e democratização dos investimentos nesse objetivo mesmo, de conscientizar as pessoas do papel importante que a educação financeira pode fazer na vida de cada um, na diferença que uma pessoa pode ter na sua segurança, na sua qualidade de vida, ao conseguir poupar, ao conseguir entender o mundo dos investimentos. Então, essa é a função do Tesouro Direto, nunca foi financiar a dívida pública. Então, essa pergunta ela não se aplica ao Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto realmente ele é muito pequeno, ele não tem, em relação à dívida pública como um todo, né? Ele não tem esse objetivo de financiar o gasto público. Maurício, você mencionava nessa necessidade... Perdão. Você mencionava essa... Eu só ia falar que era uma questão didática, sabe? O Tesouro Direto é uma questão didática dentro do universo do mundo dos investimentos. Então, você menciona exatamente essa intenção didática e uma tentativa de democratizar os acessos. É muito importante esse ponto. Dados da BIMA mostram que 33% dos brasileiros guardam dinheiro, mas apenas 10% investem em produtos financeiros. E aí eu queria fazer essa correlação. Quais são as perspectivas de acesso, né, de ampliação dessa base e também de oferta, né? Quanto vocês projetam ofertar nesses títulos? Vou pegar um gancho na sua pergunta e falar de questões assim do acesso das pessoas a esse conhecimento, né, da educação financeira. Se você me permite, a gente tem outras iniciativas que, para além de ofertar serviços financeiros, eu digo assim, instrumentos de investimento, por exemplo, tem a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira, que atinge todas as escolas que se inscreverem nessa Olimpíada. A gente já teve 2 milhões de alunos inscritos na última edição, esse ano estamos indo para mais uma edição, então toda escola que quiser inscrever os seus alunos é um bom caminho para você levar esse conhecimento já desde lá da base, atingindo crianças e adolescentes que no futuro, quando virarem adultos, vão ter muito mais responsabilidade com o dinheiro, vão ter muito mais consciência de como garantir, digamos, um futuro financeiro um pouco mais tranquilo, né? E outra iniciativa que a gente tem semana que vem é a Semana Nacional de Educação Financeira, uma iniciativa promovida por diversos órgãos do setor público e da sociedade civil. O próprio Tesouro Nacional terá 3 lives para falar sobre esse assunto, então, da educação financeira. Quem puder acompanhar aí nos canais, né, das redes sociais do Tesouro Nacional vai estar lá a informação do horário, dos dias. E, então, essa é realmente a grande, digamos assim, a grande pegada do Tesouro Direto. Levar a educação financeira, levar a democratização
aos investimentos para todos os brasileiros e brasileiras. Maurício, e quanto à oferta e perspectiva de venda? E a gente teve ontem no lançamento 86 milhões de reais investidos no Tesouro Reserva. Então mostra que realmente é um produto que atingiu bem o seu objetivo, né? E que está alcançando muito bem digamos assim, a camada da população que quer se tornar investidora, né? Que quer se ver como investidora. A gente está acompanhando dia a dia como que o produto está sendo aceito e aí a gente vai avaliando como que vai, digamos assim, qual que é o objetivo em termos financeiros, né, de montantes, né? A gente está monitorando dia a dia para ter digamos assim, esse direcionamento. Tá? E aí a gente volta a conversar quando a gente tiver dados mais robustos. Maurício, muito Sim, obrigado sim. pela Sim, eu que disponibilidade. agradeço, Vitor. Conversei com o Maurício Dias Leister, coordenador geral do Tesouro Direto. Obrigado, Maurício. Obrigado a você. Tchau.